Eu sou Eric Marques, da etnia terena, formado em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco, pertencente ao Rede de Saberes. Convido agora você a viajar junto comigo pelos 4 cantos de Mato Grosso do Sul para conhecer um pouquinho sobre os desafios e protagonismo dos acadêmicos que participaram antes e depois do Rede de Saberes. Vem comigo. Em meados de 2005, quando o programa começou a ser gestado, já havia em Mato Grosso do Sul um campo relativamente conformado em torno da formação de professores e do acesso deles e de outros indígenas à universidade. E é por aqui que começamos a nossa viagem. Muito bem, sou Jabes Gabriel, convido você a participar do programa Ondas Românticas, a partir das 20 horas, no sábado às 20 horas, até às 22 horas e 30 minutos, levando as melhores músicas para você. Nós tínhamos uma resistência também com relação ao novo. Tudo que se tem novo é uma resistência muito grande. Então, como eu disse anteriormente, nós não tínhamos um projeto assim que viesse da universidade de saber, de acompanhar a produção, a formação dos acadêmicos indígenas na época. Então, nós tínhamos por conta própria se adaptar de uma maneira que nos conduzia a ser aceito dentro da universidade. Mesmo porque o nosso objetivo maior é a questão de conhecimento e justamente para trazer esse conhecimento, a parte teórica, para os problemas que aconteciam na época com relação à educação escolar indígena. A nossa visibilidade antes da academia, ela era um pouco tapada, digamos assim. Apesar do Rede de Saberes ter como objetivo principal oferecer aos acadêmicos indígenas na universidade todo o apoio como programa de monitoria e suplementação, participação e organização de eventos voltados para a temática indígena, o acadêmico esbarra em problemas pessoais de luta, além das dificuldades emocionais de adaptação ao meio universitário. Então, o primeiro impacto que foi chegar assim, as pessoas te olharem com um olhar diferente quando você fala que você veio de uma aldeia, que você é indígena, não diferente assim em termos de uma pessoa inteligente para eles, eles te olham como incapaz. Pessoa que não tem capacidade de estar ali junto com eles. Bom, apesar do olhar transmitir tudo o que eles pensavam, às vezes saía assim, muitas vezes, palavrinhas, palavrões a respeito do índio, né? O índio, verdade que o índio é preguiçoso, um termo assim pejorativo que já vinha como uma afirmação pra gente, não como pergunta. Sempre existiu, né? Mas eu sempre procurei ver por um outro lado, né? Eu penso muito assim, as pessoas não conhecem você, ou seja, eles têm um preconceito sobre você. Então eu procuro respeitar, desde que isso não me afete e não me prejudique. Falando assim, realmente passa um filme na cabeça mesmo, hein? Nossa. O que vem à memória quando você fala sobre o Rede de Saberes, sobre essa... A luta nossa, sabe? A professora Beatriz aqui, lá em Dourados, o professor Brande lá em Campo Grande, essas indas e vindas, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, o que o acadêmico realmente precisa, o acadêmico indígena precisa ali dentro da faculdade, né? Como ajudar, que forma ajudar, né? Me passa tudo isso na cabeça, assim, eu lembro que foram momentos fáceis no começo. Eu fui uma das acadêmicas, né, mulher, no momento ali de movimento, de circulação ali da universidade, única. Não que não tinham outros, tinham, mas só que era muito escondido, elas não gostavam de se identificar como indígena. Você tinha ali professores extremamente conservadores que já eram contra cotas e que expressavam isso de uma maneira muito clara dentro das salas de aulas, né? Então, o indígena que chegava ali, cotista, e escutava o seu professor falando já, né, que era um absurdo ter cotas, pessoas que estavam ali, que entravam pelas cotas, eram menos capazes. Então, você tinha até um certo receio de se identificar, né? Teve momentos assim que
me sentia sozinho, sabe, excluído, mas com o tempo comecei a me acostumar mais a conviver, né, na academia com os meus colegas. E no segundo ano de graduação que a universidade começou a oferecer curso de formação para os professores sobre a questão dos acadêmicos indígenas. Então, a partir desse momento, eu percebi que as situações mudaram. Mas também não foi aceito por todos os professores. Tinha alguns professores que eram resistentes. Sabia de tudo isso, passava por essa formação. E aí a gente ouvia alguns professores dizendo assim: agora vocês têm um pai e têm uma mãe. Quem é? É a rede de saberes, né? Agora tem quem defende vocês. Como se eu, enquanto pessoa, não pudesse fazer essa defesa. Então, só a partir desse momento que nós começamos a ser vistos e ter uma importância ali dentro. Até a lista de chamada já era diferente, né? Você tinha ali a lista de chamada das pessoas que entraram pelas vagas gerais, tinha a lista de chamada das pessoas que entraram pela cota dos negros e a lista de chamada dos que entravam pela cota dos índios. Então você já vinha marcado, tabelado, né? E você ouvia muitas pessoas falar, ali as pessoas que entraram pelas portas do fundo da universidade, né? Então você tinha muito isso. E esse preconceito ele se espalhava por toda a sala, porque, por exemplo, ninguém queria fazer trabalho em grupo com quem era índio, né? Porque eu pensava que o indígena iria ficar encostado no grupo, não ia fazer nada. Ou porque o indígena não tinha acesso ao computador, naquela época nós não tínhamos acesso, e a gente não tinha como manusear, né? Quer dizer, questões de metodologia científica, do próprio português, era uma dificuldade para nós acadêmicos indígenas. Toda vez que eu falo disso, chega a me emocionar, porque não foi fácil. Porque à época a gente recebia uma bolsa simbólica do Estado, sim, um estágio remunerado, mas eu precisei trabalhar. Eu sempre trabalhei, estudei. Eu me mantive, né? Eu me mantinha, porque meus pais não tinham condições de me sustentar lá. Só que essa bolsa ela vinha 5, 6 meses depois, né? Quando a bolsa começava a cair em julho, agosto, muitos indígenas já tinham ido embora. Porque não tem como um indígena que sai da comunidade e lá na comunidade tem apenas o seu pai ou o seu avô que é aposentado, assalariado, não tem como ele manter o seu filho fora da comunidade. Em 2010 foi extremamente difícil sair daqui. De uma aldeia aqui em Nicaiuá, que ela é uma comunidade relativamente extremamente pobre, né? A dificuldade foi imensa, porque meu irmão tinha que trabalhar o dobrado para me sustentar, né? Porque para me adequar foi muito difícil. E nesse aí que entrou o Rede Saberes. Sabendo da falta de infraestrutura dentro das aldeias e no espaço urbano frequentado pelos indígenas, o Rede de Saberes fornece computadores com acesso à internet para o uso dos acadêmicos, bibliotecas dotadas de exemplares dos livros básicos do que os que seriam necessários para atender ao número de alunos que precisam consultá-los, a fim de estudar e cumprir com suas tarefas. Caso o entendimento em sala de aula não venha a ter sucesso, o bolsista do Rede de Saberes solicita um professor para explicar um pouco melhor sobre a disciplina e conteúdo em dúvida pelo acadêmico. Chamamos isso de monitoria e tem ajudado bastante nós acadêmicos. Eu posso dizer assim que o projeto, o Rede de Saberes, foi também, além da comunidade, a minha base. Porque ali, eu, enquanto acadêmica indígena, sabia que ali eu poderia ter suporte, que eu poderia ter uma ajuda para estudos, para mim poder ir mais cedo para a faculdade. E sabendo que isso também não era fácil. O NEP, o Rede de Saberes, muito tem contribuído pela população indígena. Em virtude dos apoios que têm sido demonstrado diretamente ao acadêmico indígena. Isso contribuiu muito pela nossa formação enquanto acadêmico indígena, né? E hoje, graças ao Rede de Saberes, o NEP, os programas que apoiam os acadêmicos indígenas, hoje nos tornou aí um defensor das causas indígenas e um defensor da educação escolar indígena no nosso município e na nossa aldeia Córrego do Meio, Cidrolândia. É um excelente programa. Sem o Rede Saberes eu não me formaria. Tanto pelos benefícios que ele oferece, né? Que ele tem um espaço só para os acadêmicos indígenas, vários computadores ali disponíveis para quem quiser usar para os acadêmicos indígenas, xerox, e
E o mais importante que eu diria que é a monitoria, né? Que isso aí fez um grande diferencial para a minha graduação. E realmente elogiar pessoas que eu tenho que citar aqui, a professora Bia Landa, a dona Antônia, que lá da Rede Saberes, que, nossa, sempre estava lá disposta a nos ajudar. A gente chegava lá de cabeça baixa, triste por uma nota baixa, por uma reprovação, mas eles estavam lá, né, dispostos a nos ajudar, confortando, né, tanto psicologicamente, tanto em relação a xerox, né, eles estavam sempre dispostos a ajudar. Olha, como eu lembro, realmente, pessoas assim que eu não vou esquecer, que lutaram com a gente, né? A professora Noemi de Dourados, o Arildo, né, Terena, eu lembro muito da Simone Eloy, eu lembro muito assim do pessoal assim que realmente era pelo rede, né? E hoje eu sou mestre já em educação, mas também por conta que o que eu aprendi dentro desse projeto Rede de Saberes no sentido da pesquisa me ajudou a chegar onde eu estou hoje e pretendo futuramente entrar num doutorado. A comunidade necessita dos acadêmicos voltarem para a comunidade, porque, como eu já disse anteriormente, quando você sai da aldeia, o retorno tinha que vir. Então eu tinha que fazer a diferença, então eu preciso fazer a minha parte. Mas pode estar indo, trabalhando na cidade, porque na comunidade às vezes não oferece aquele acadêmico. Ele pode ter se formado numa profissão assim, uma graduação assim, que às vezes na comunidade ainda não abriu aquele espaço. E ele precisa se deslocar para a cidade, ele precisa ficar na cidade para poder ter um emprego. Mas desde que ele não esqueça da sua origem, da sua identidade, né? Que ele não negue a sua identidade, independente de onde ele estiver, no lugar que ele for trabalhar. De fato, os idealizadores do Rede de Saberes não possuíam no seu início ideia da dimensão que iria tomar no futuro, a abrangência das atividades desenvolvidas nesses anos, algo que extrapolou enormemente o âmbito da academia, chegando às aldeias e a incidir diretamente em políticas públicas a favor dos estudantes e de suas comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. Não seríamos nada, né? Eu acho que o pessoal que se formado também diria isso, né? Vou se entrevistar a Catunha de Japão e coisa ponha de gente fuera para Catimapona. E nós, enquanto indígena, acadêmico indígena, precisamos levar um pouco, ou seja, 100% sério. Temos as nossas dificuldades, temos, né? Mas os nossos esforços precisam falar um pouco mais alto do que isso. Então cabe a todos nós, enquanto líder, enquanto pai, enquanto indígena, fazer com que realmente o acadêmico nosso possa aí valorizar essa parceria que nós temos hoje com os Saberes, o Rede de Saberes, o NEP, enfim, as pessoas que nos apoiam. Na opinião dele, melhor prepara as crianças para o mundo de hoje é a educação indígena. É lógico que a educação vai ampli lá na aldeia, os moram mais isolados, ela prepara para tudo isso. Porque ela não prepara as crianças, crianças inseguras, que não sabem o que decidir, com medo, mas ela prepara as crianças, e vocês sabem, basta vocês olharem, conhecem melhor do que eu, as crianças da aldeia, elas são autônomas, as nossas crianças muitas vezes choram todo o tempo, têm medo disso, medo de tudo, as crianças de vocês não. Por quê? É uma pedagogia que está atrás disso, que tem que ser valorizada. Então, e aí para concluir, né, eu diria que Rede de Saberes, ao fazer isso, e pretendemos em outros momentos nos reencontrar para continuar essa discussão, a nossa preocupação é uma só. Vocês amanhã se formam, muitos de vocês serão professores nas escolas de ensino médio na aldeia, ou já são, vão ser professores nas aldeias. E a nossa preocupação é que tipo de professor nós, por parte das universidades, estamos preparando.
vai ser um professor que vai continuar atropelando o conhecimento indígena, como fizemos até hoje, mesmo com cara de índio, sendo índio, ou vocês serão professores que vão, sabendo todo o nosso conhecimento, as nossas teorias, ter condições de também aproveitar a grande experiência que tem na aldeia.